Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura para o signo de Peixes, mês de junho de 2026. Leitura que também pode ser associada ao ascendente, lunar ou Vênus. E eu vou começar aqui pela energia que vai estar influenciando o mês de junho para vocês. Muito bem, piscianos. O mês de junho, ele vai trazer uma energia de devoção. Mas essa energia de devoção, ela precisa ser tratada com certo cuidado. Ela tem que ser utilizada, né? Quando for colocar em prática essa devoção, ela precisa ter ideais, ter propósitos significativos. Mas também o cuidado em si é para não passar do limite ou não se perder nesta devoção. Então, seja que essa devoção ela esteja relacionada a uma organização, essa devoção esteja relacionada a uma pessoa, essa devoção esteja relacionada a um propósito, essa devoção esteja relacionada a alguma força espiritual, a alguma instituição religiosa, independente do que seja, precisa ter um significado importante, precisa ter algo em especial, mas não se pode cometer excessos aqui ou passar do ponto. No caso de uma devoção sem limite, isso pode se transformar, por exemplo, num fanatismo. Se você tem ali alguma devoção por um propósito, se você não tiver cuidado, você pode se tornar uma pessoa extremamente soberba, por exemplo. Então, assim, a energia ela vai falar que você está olhando para algo, olhando para alguém, olhando para um propósito e você está sentindo devoção por aquilo. Só que você precisa ter cuidado para essa energia durante o mês não venha a se tornar algo negativo ou destrutivo para a sua vida. Tem que saber até que ponto eu tendo isso, eu posso falar algo, agir numa situação. O interessante é agir com maturidade, isso é muito importante. Tudo bem? Vamos com a energia complementar. E se isso for uma devoção por uma pessoa, que de repente você fica assim, até que ponto você permite que essa pessoa vá com você? Até que ponto essa pessoa ela tem liberdade com você? Isso é importante você analisar. Ok. A energia complementar, ela vem falando de processos de vai e volta. São questões de oscilação. Mas isso também pertence a uma intenção. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você toma uma decisão com alguém de resolver algo e de definir aquilo. Só que passa algumas semanas ou até alguns dias e tudo volta novamente para aquela situação que você acreditava já estar resolvida. Existe aqui uma situação que ela está assim, oscilando muito. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora tem certeza, uma hora volta para incerteza.
É como se algo ficasse constantemente indo e voltando, subindo e descendo. Vamos dizer assim, pode ser um estado de humor, pode ser um estado de... pode ser um comportamento, né, de indecisão, vai e volta. Porque essa é uma energia que fica indo para frente e para trás, para frente e para trás. Ela não tem evolução, ela não tem uma movimentação importante. E o fato dessa energia ficar indo e vindo, isso está causando sentimentos confusos, pensamentos confusos. Se essa não for uma intenção que está partindo de você, isso pode ser algo que esteja vindo do seu ambiente. E aí é interessante trazer o ponto da devoção aqui. Será que você está tendo tanta devoção em relação a essa situação que, em vez de as coisas serem tratadas de uma forma séria e ser resolvida, isso fica toda hora se repetindo, voltando à tona, porque existe muita dúvida, muito sentimento envolvido e às vezes a intenção de alguém que não se pode confiar ou que não pode se depositar uma determinada expectativa? Porque essa aqui é uma energia que fica indo para frente e para trás, não tem evolução. Seja o que você hoje está esperando acontecer, não está tendo evolução porque fica essa inconstância. Ok? O que fica de alerta aqui para vocês, né, no mês de junho? O que fica de alerta para vocês no mês de junho? E o que tem aqui no alerta de vocês está relacionado com um sentimento que você pode vir a ter de traição. Assim, essa energia de traição, ela não se resume para casais somente, né? No caso, uma infidelidade, por exemplo. Isso aqui é aquela sensação de, por exemplo, eu fui muito devota ou devoto a algo e eu acabei me traindo, ou eu acabei sendo traído ou traída nessa situação. O que eu quero que vocês compreendam é que é o sentimento que fica, tá? É o sentimento que fica diante a uma situação. Tá no seu alerta. Então, quanto mais rápido você se precaver, você observar o seu entorno, isso aqui pode ser evitado. Tem que entender também sobre desejos aqui. Né? Talvez o desejo seu, o desejo de alguém, pode consequenciar em algum tipo de traição. O sentimento de traição ele pode ser por vários motivos, né? Financeira, profissional, às vezes uma amizade. Às vezes você confiou, né, muito em uma situação e não era bem aquilo. Energia espiritual para o mês de junho, peixes. Energia espiritual, ela vem focando muito na sua questão emocional, no seu sentimento. Mas a espiritualidade aqui, ela não vem falando não vem falando sobre superficialidade. É como se a sua parte espiritual agora, ela tivesse voltada à sua energia emocional. Então isso te deixa com maior sensibilidade, isso pode sim te deixar mais vulnerável ao ambiente, à energia de outras pessoas. Só que quando essa energia ela foca no sentimental,
é porque o espiritual ele vê alguma questão emocional em você que precisa ser olhada com mais atenção, porque talvez é daí que esteja partindo alguns problemas, algumas dificuldades no momento presente. O que você pode estar atrelando muitas vezes a má sorte, o que você pode estar atrelando a caminhos bloqueados ou até a trabalhos espirituais, na verdade pode estar partindo do seu emocional. Porque tem alguma coisa aí que você simplesmente, vamos dizer assim, tampou. Você não passou pelo processo como deveria, você não lidou com a situação da maneira mais simples possível no seu tempo. Você não digeriu as coisas, sabe? Você simplesmente só tampou e continuou trabalhando, continuou fazendo, continuou seguindo. E aí, quando vamos para esse ponto, isso aqui pode ser para cada um uma coisa muito particular. Pode ser um divórcio que você nunca lidou com as partículas daquilo. Você simplesmente tampou e tentou seguir em frente. E aí isso fez com que você criasse, às vezes, hábitos ou vícios, sempre tentando camuflar esse sentimento. Isso pode ser um luto, que é mais sério ainda. Você não deu tempo de você sentar, sentir o luto, viver o processo, passar por todas as etapas. Você simplesmente tampou e agora isso fica recuando em outras coisas na sua vida, no dia a dia. Em outras situações, às vezes você sente as coisas mais do que aquilo realmente representa, mas porque ainda existe alguma coisa emocional aí. Pode ser uma perda de uma oportunidade que você estava muito entusiasmado. Talvez um sonho que você sempre quis ter e nunca conseguiu realizar. Independente do que seja, aqui não existe dor maior, dor menor. Aqui existe o que você sente. E o espiritual está pedindo para você dar uma atenção para isso, porque talvez seja algo que você precisa lidar no momento, para ficar bem. E até para conseguir definir as coisas como elas realmente precisam. Tudo bem? Vamos seguir. Como que as pessoas no entorno estão em relação a vocês? As pessoas, elas percebem alguma mudança. Esse mês de junho vocês podem ficar mais calados, mais distantes, né? Não que você esteja deixando de fazer ali suas tarefas, suas responsabilidades, mas as pessoas elas podem estar notando você mais fechado, mais quieto. Por mais que você esteja fazendo algumas coisas, as pessoas elas não têm um parecer do que está se passando, do que está acontecendo de fato. Se existe às vezes uma busca, por exemplo, por vocês em rede social, tudo muito fechado, tudo muito discreto. O mês de junho você vai sentir que você precisa de espaço e que você precisa refletir sobre algumas coisas. Mas também notam muita intuitividade, sentindo que existem segredos aqui também ocorrendo. Às vezes uma aparência até mais misteriosa. Como que tá a questão psicológica de vocês? Vocês querendo que uma situação se encerre, querendo fechar um ciclo. Então, por exemplo, eu quero que essas discussões parem, eu quero que esse comportamento pare, eu quero que essa situação do meu trabalho se resolva, eu quero que essa situação... Existe assim uma intenção de querer que algo se resolva, de começar um ciclo novo, de melhorar as coisas, mas isso ainda está no plano do pensamento, porque possivelmente você precisa
de colaboração dos demais ou você precisa do resultado ou de uma palavra de alguém. Você só não encerrou um ciclo ainda de uma situação porque você precisa de alguma palavra, de alguma resposta aqui. Como que está a questão emocional de vocês? Na questão emocional, mostra vocês fechados, né? É assim, você não está expressando o seu sentimento. Existe mais razão. Pode, assim, como existe uma necessidade de você sentir que precisa do seu próprio espaço, isso pode realmente fazer com que você se feche emocionalmente aqui. Então, você não verbaliza o que você sente, você não fala como você se sente, você simplesmente se fecha e fica agindo racionalmente. Ou em outras situações você pode estar agindo automático. E esse automático que você está agindo está relacionado ao ambiente, está relacionado com o fim de ciclo que você quer ter. Veja só, piscianos, imagina todo dia você acordar, fazer a mesma coisa, tratar dos mesmos assuntos, lidar com as mesmas pessoas, e no outro dia você faz isso, no outro dia você já está no automático. Não tem algo novo, não tem algo diferente, não tem algo impactante, você sempre está constantemente no automático. Você quer mudar essa realidade, mas você precisa de contribuição, de uma resposta, de uma solução para que isso mude. Enquanto isso não acontece, você vai vivendo dessa forma. E talvez você não precise exatamente esperar isso acontecer, você já pode começar a mudança agora, você já pode ir atrás de alguma coisa nova agora. Independente de você achar que você não tem essa condição. Talvez você precise mudar a maneira de você visualizar. Você pode estar muito concentrado numa coisa, que pode entrar essa devoção, e tá esquecendo de si mesmo, tá esquecendo de coisas mais importantes, ou coisas que são de fato, que signifiquem algo para você. Questão do desafio. Você querendo obter vitória sobre essa situação desafiadora. Você acredita que você vai ter vitória sobre tudo isso que está acontecendo, todas essas situações aqui? Ou se você está lidando com alguém que trai, mente, essa pessoa ela pode acreditar que ela sairá ou sairá vitorioso sobre uma situação. Como que está a questão espiritual de vocês? Questão espiritual. Energia espiritual. Sobre a questão espiritual, piscianos, o que eu percebo sempre quando eu faço a leitura para vocês, e sempre quando vem essa parte espiritual, é que tem sempre alguma coisa terrena que pega mais forte do que a sua própria conectividade com esse plano. Então, assim, tem algum apego aqui. Tá? Um apego, ou a maneira como você está desenvolvendo esse aspecto espiritual, ele está muito ligado às coisas terrenas. Por exemplo, quando eu vou me conectar com o espiritual, eu preciso abandonar naquele momento da conexão as coisas terrenas, tudo que é aquilo que está relacionado ao ego. Eu preciso ir em espírito para tentar entender a vontade, para tentar entender o que eu realmente quero. Vamos dizer que nesse momento de conexão você utiliza muito na parte da matéria. Por exemplo, eu oro aos céus para me conseguir tal coisa. Eu oro aos céus para não sei o que da minha casa. Eu oro aos céus
para alguma coisa financeira. E se alguma coisa não sai disso que eu estou pedindo, eu já me concentro mais na matéria e deixo um pouco para lá a minha vida espiritual. Fala sobre apegos que às vezes impede você de ter uma conexão direta. Aqui não mostra que você está sem proteção. Tá dizendo assim, olha, você não está conseguindo se conectar de uma maneira intensa, ou você não está conseguindo se conectar profundamente, porque você tem apegos materiais ou alguma coisa no ego que impede você disso. Então você tem que analisar o que seria isso, o que está voltado a isso. Às vezes o que eu estou pedindo pode querer interferir no livre-arbítrio de alguém. Se eu estiver fazendo isso, uma coisa está de errado, é o meu ego falando, não é realmente o meu espírito. Tá? Um exemplo. Bom, como que vocês estão lidando com a questão externa aqui? É interessante porque existe realmente uma questão de crenças aqui. Você pode estar agindo com o seu externo baseado nas crenças que você tem. E talvez seja aí que você tem que ter um cuidado em relação ao julgamento. Porque eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é uma pessoa que... Eu vou colocar um exemplo religioso que eu acredito que seja mais fácil para entender. Vamos dizer que você é uma pessoa que tem uma religião X, né? Você é católico ou católica. Mas existe uma outra pessoa da sua convivência, ou existe uma outra pessoa que você está conversando no momento, que ela não é da mesma religião, ela é, vamos dizer, da Umbanda. E aí você pode criar algum tipo de receio em relação a essa pessoa. Você pode dizer assim, se você tem uma visão distorcida ou errada sobre essa outra religião, você pode dizer assim, essa pessoa não é do bem porque segue essa religião. Ou, se você é uma pessoa, por exemplo, casada, e você ficou sabendo que uma outra pessoa não casou, só vive junto, né? Não casou no papel, não teve toda aquela questão tradicional. A pessoa ela só vive junto. Você pode considerar que aquilo é uma coisa errada daquela pessoa viver aquilo. Tá? É um exemplo. Mas é como se você estivesse lidando com os demais baseado nas crenças que você tem. Não é nem a crença do outro, é a sua crença. Então você tem que ter cautela o quê? Para você não vir a julgar os outros. Para você não vir a perder oportunidades, perder amizades, baseando-se nisso. Porque às vezes tem pessoas ali que podem te ajudar, tem pessoas ali que vão gostar muito de você, pelo que você é. Ou, isso aqui também é importante, você pode estar sendo influenciado ou influenciada pelo seu ambiente familiar. Então, às vezes você quer conversar com alguém, você quer fazer alguma coisa com alguém, você quer mudar uma situação com alguém, mas às vezes tem alguém da sua família que não gosta daquela pessoa, tem alguém da sua família que implica com todo mundo, então você acaba se isolando em vez de resolvendo a questão que você gostaria de resolver, por exemplo. Como que você está lidando com a questão psicológica, que fala sobre querer encerrar um ciclo? Você só está ali parado ou parado esperando. Você realmente sente que você precisa da resposta de alguém, ou você precisa do resultado de alguém. Ou você precisa que alguém também pare para você conseguir parar uma situação. Questão emocional.
Bom, na questão emocional, fala muito sobre conflitos. Você até olha para o futuro, vamos dizer assim, esperando resgatar aquela pessoa que você era, mais extrovertida, mais animada, mais sorridente. Você espera em algum momento resgatar isso, sabe? Resgatar o alto astral, uma boa energia. Só que você lida com muito conflito, com muitas coisas. E existe também um conflito acontecendo em relação a um filho ou uma filha. Ou você pode estar lidando com alguém que é muito impulsivo. Pode haver uma discussão com uma outra energia feminina. Aqui realmente, assim, eu sinto que você está tentando resgatar o que você era, de alguma forma, mas talvez o ambiente em si não está ajudando. A questão do desafio, né? Vocês lembram que eu falei que na parte do desafio, ou você acredita que você ia ter vitória sobre essa questão desafiadora, que pode envolver essa questão de traição, desejo, né? Ou você estava lidando ali com alguém e esse alguém acredita que ia ter vitória sobre algo, só que na verdade não é bem assim que as coisas vão acontecer, porque fala sobre perda, fala sobre prejuízo. Eu sinto assim que esse desafio ele vai gerar um prejuízo. Se alguém tomou uma atitude, assim, a pessoa tinha um desejo ali, ela acreditou que ela fazendo essa mudança, ela ia ser vitoriosa, que ela ia sair ganhando, na verdade ela saiu perdendo porque ela está tendo um prejuízo muito maior do que o esperado. Como que você lida com a parte espiritual? Tinha mencionado para vocês na parte espiritual sobre a questão do apego. Que existia alguma coisa que impedia você de tratar de uma maneira mais profunda com a questão espiritual, independente da sua crença, da sua religião, o que for. Você não estava conseguindo se conectar, você não estava conseguindo entender as mensagens que você estava recebendo. E assim, tem influência. Só que eu volto a dizer, influência do ambiente. Às vezes alguém que você convive, às vezes algum lugar que você frequenta e o tipo de pessoa ali que está tentando te influenciar a se concentrar muito mais na matéria do que nos seus próprios cuidados aqui. Ou pode ser uma outra coisa também. Você vai lá, cuida do seu espiritual, reza, pede. Só que se você vive com uma pessoa impura, eu vou usar o termo impuro para não associar a pessoa a outras coisas. Mas vamos dizer assim, pessoa extremamente carnal, pessoa que vive fazendo coisa errada, falando mal dos outros, fazendo fofoca, vive envolvido com coisa sexual, essas coisas. Aí você tá lá, orando, limpando sua energia, cuidando de você, mas tem uma pessoa do seu lado que é isso aqui. É desperdício, sabe? Você tá limpando para o outro sujar. Então, às vezes, você está ali associando realmente alguma coisa, às vezes você pensa, tem alguém fazendo alguma coisa para mim, mas na verdade, às vezes é a própria pessoa que você convive. Que torna do momento, do espaço, do ambiente, algo ruim. Porque existe muita negatividade nessa pessoa. E pode ser que às vezes até aprisione outras pessoas no meio dessa coisa que essa pessoa cria.
Tudo bem? Bom, então vamos falar aqui a respeito dos signos, de outros signos. Na parte externa, vocês podem estar lidando com outra energia pisciana ou lidando com a energia de touro. Existe muita coisa envolvida de família nessa situação, existe muitas questões envolvendo as crenças que cada um traz, a criação de cada um. Isso pode estar gerando realmente um certo estresse e alguém está prestes a fazer uma atitude meio assim, tentando revolucionar algo dentro da família. E falando sobre revolução, Gêmeos está em Urano. Então, é uma informação adicional, piscianos. Gêmeos está em Urano. Então, isso pode mudar. Isso é uma energia coletiva, tudo bem? Não é uma coisa só para vocês. Mas pode mudar realmente a maneira das pessoas pensarem, a maneira das pessoas se comunicarem aqui. Certo? Então, assim, pode envolver realmente alguma questão onde alguém resolve revolucionar uma questão de família ou sair cobrando tudo que foi feito dentro de uma família. Na parte de lidar ali, né, com a questão do pensamento, coisas que vocês estão querendo encerrar ciclo, eu tenho energia de Leão, Escorpião, Aquário, Touro, Capricórnio e Virgem. Você pode estar tanto aguardando algum resultado, alguma resposta da parte deles, mas existe algo que você quer encerrar. Mas, se você estiver lidando com a energia masculina desse signo, você pode sentir que as coisas não estão fluindo da maneira que você está pensando. Né? Então, às vezes você está querendo encerrar alguma coisa que não está conseguindo, por causa dessa pessoa. Na parte emocional, eu tenho energia de Câncer, Peixes, Escorpião, Libra, Gêmeos, Aquário e Áries. Assim, existe questões envolvendo filhos, existe questões envolvendo uma outra energia, aonde tudo que você quer, assim, você está pensando no futuro envolvendo essas energias. Então, assim, eu estou pensando no futuro de Áries, eu estou pensando no futuro em relação a Escorpião, ao Câncer, ao Pisciano aqui. Estou pensando no futuro dessa pessoa de Libra. Como que vai ser no futuro com essa pessoa? Como que vai ser no futuro nessa convivência? Como vai ser o futuro dessa pessoa em si? Dos meus filhos, por exemplo. Só que existe um conflito acontecendo. Então tem alguma coisa gerando discussão em vez de sentar, conversar. Tudo está evoluindo para uma discussão. Ok? Porque talvez alguém não queira se abrir emocionalmente. Na parte do desafio não saiu nenhum signo. Na parte espiritual, eu tenho energia de Capricórnio. Pode existir entre você e a energia de Capricórnio algum tipo de... Assim, pode ser uma questão espiritual, mas como existe uma energia densa, isso aqui pode envolver algum tipo de amarração. Ou você fez algum tipo de procedimento de amarrar essa energia, ou essa energia andou mexendo com alguma coisa, mas existe uma amarração amorosa aqui. Em outros sentidos, se você fez ou está sentindo alguma coisa relacionada a isso, talvez aqui esteja sendo um problema para que você consiga seguir espiritualmente uma situação. Aqui fala sobre amarração amorosa também. Bom, a princípio é isso, tá bom, piscianos? Tenham um bom mês de junho, se cuidem e eu falo com vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.